Tá? Então, boa noite a todas vocês. Sejam bem-vindas à sala, né? A sala da aprendizagem, que está crescendo. A gente está tendo mais parceiros, mais parcerias, e isso é bom, porque nós estamos numa egrégora de aprendizagem, para a gente fazer a nossa cura, né? Liberar as nossas dores, liberar os nossos traumas, a gente poder enxergar melhor a nossa realidade, né? Aceitando as coisas do jeito que são, claro, sem ficar assim, como é que eu vou dizer, sem ficar acomodada, mas a gente poder ir mais com mais aceitação, com mais alegria, encarar as coisas mais de frente, ver que é normal, que isso faz parte da vida, não é só com a gente, porque às vezes a gente acha que as coisas acontecem só conosco, e que com mais ninguém. Todo mundo tem uma vida boa e a gente não. Então, isso faz parte da vida. E depende muito de como a gente... qual é o significado que a gente dá para um fato? Como a gente olha para algumas coisas que acontecem? Porque as coisas acontecem para todo mundo, de uma maneira geral. Só que cada um olha de uma forma diferente para aquele mesmo fato que está acontecendo na nossa vida. Para quem não me conhece, eu sou Cláudia Marques. A minha formação de raiz é professora, depois eu fiz pedagogia, depois eu fiz psicopedagogia, sempre trabalhei na área da educação, em escolas, creches, atendi crianças de todas as idades, desde do berçário até a formação do curso de pedagogia para ser professor. Eu abri uma escola em 1997, então já faz bastante tempo que eu tenho uma escola, então sempre liderei grupos, trabalhei com pessoas, trabalhei com professores, trabalhei com pais, né? E com crianças. Então, eu acabei pegando todas as faixas etárias em diversos papéis, né? Como estudante, como funcionário, como cliente, como profissional, como pai e mãe. E nessa trajetória toda, eu não conheci o sistêmico. O sistêmico ele é mais recente, fazem 4 anos. 4 anos, foi em 2000, na realidade foi em 2018. Isso, 5 anos, né, que eu conheci o sistêmico, e o sistêmico foi chegando de pouquinho na minha vida. Na realidade, eu já era sistêmica, mas eu não conseguia dar conta desse movimento todo. Então, quando eu fazia alguma reunião com as minhas funcionárias, eu, sem perceber, já estava abrindo campo. Chegava muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas, e eu não conseguia dar conta de tudo, porque eu não conhecia a teoria do sistêmico. Então, eu não conseguia dar conta desse campo aberto que todo mundo estava reverberando. Então, quando eu cheguei na constelação, aí eu comecei a perceber como que é isso, como que é essa energia sistêmica que a gente acaba absorvendo, abrindo e conduzindo de uma forma mágica, vamos dizer assim, de uma forma inteligente, né? Inteligência sistêmica aí, de como a gente vai resolver os conflitos, como que a gente vai dar alguma orientação, como que a gente vai entender o outro, como que a gente vai compreender o limite do outro, porque às vezes a gente acha que o outro tem capacidade, a gente quer salvar, mas é o limite dele, não adianta puxar, é o limite dele e a gente tem que respeitar esse destino. E era isso que eu não sabia, que eu não entendia. Até eu começar a ficar descontente com a educação, eu queria simplesmente mudar de carreira, largar tudo para trás, achava assim, como que eu fui cair na pedagogia? Não é possível. O que eu estou fazendo aqui? E eu não sabia, e eu queria mudar de profissão, eu queria mudar de vida. Quando eu entrei no sistema, que eu comecei a ver que não era isso, não era mudar de vida, era apenas você poder agregar, você poder integrar toda a sua história, com todo o seu conhecimento e com todas as possibilidades, com as novidades que aconteciam naquele momento da minha vida. E aí foi aí que eu consegui me estabilizar e comecei a ter um novo propósito na minha vida. Aí eu comecei a montar grupos de pessoas, comecei a dar cursos, comecei a fazer atendimento individual na escola. Agora, atualmente, eu estou implantando a pedagogia sistêmica dentro da minha escola e atendendo pais, e é a coisa mais linda de morrer quando a gente
coloca para uma mãe ou para um pai, né, para um familiar da criança, para ele poder sentir essas dores e entender que isso não é dele, mas que ele pode fazer diferente. E a criança, e os professores entenderem que não existe criança preguiçosa, não existe criança que não acompanha, criança com dificuldade, não existe isto. Existe uma lealdade sistêmica que as pessoas precisam compreender, e a gente só compreende não aqui na razão, mas é aqui no coração, né? Então, em linhas gerais, essa é a minha trajetória, e eu agradeço a todos vocês por estarem na sala de aprendizagem. Eu faço questão que seja sala de aprendizagem da vida adulta, sala de aprendizagem sistêmica. Então, a gente pode completar com o que a gente quiser a sala de aprendizagem. Então, pode ser sala de aprendizagem sistêmica, sala de aprendizagem da vida adulta, sala de aprendizagem do meu momento agora que eu preciso. Porque a vida é uma aprendizagem. A gente vive e aprende. Só que, às vezes, a gente não sabe que a gente está aprendendo. Às vezes, a gente fica na dor, né? E aí o tema que nós estamos trabalhando hoje, hoje não, né? Vamos dizer, a semana passada e hoje a gente continua, é sobre a criança. Convidei a Rita, num primeiro momento, para estar comigo abrindo novamente as salas de aprendizagem. A Rita é terapeuta, ela foi minha aluna também do curso de empreendedorismo sistêmico e atualmente aluna do curso de pedagogia sistêmica. A Rita vai fazer uma leitura sobre o tema da criança, né? Nossa criança interior. E recentemente conheci a Dali, né? Para poder estar complementando a nossa egrégora, né? De aprendizagem, de ensinamentos, egrégora de cura, para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho. E hoje a Dali vem também com uma contribuição, fazendo uma meditação, para a gente poder colocar a nossa criança interna, né? Aconchegar, tranquilizar, acalmar, cuidar dela, né? Porque se essa criança não teve o que ela precisava na época que a gente sentiu que veio o trauma para nós, a gente pode dizer para ela hoje: eu cuido de você. E é importante a gente dizer isso para ela hoje, né? A partir dessas aulas. Eu cuido de você. E isso vai ser a gente vai ter que desbravar uma selva, uma mata muito fechada, porque é muito fechada. A gente vai encontrar buraco pelo caminho, a gente vai encontrar coisas estranhas que a gente vai ter medo, a gente vai achar que a gente não vai conseguir chegar até o fim, a gente vai encontrar dificuldades, mas tem horas que a gente vai achar um lugar bonito, cheio de flores, a gente vai ficar encantada, a gente vai ser picada por abelha, né? Então, modo de dizer, né? A gente vai atrás das flores, tem os animaizinhos ali, tem os espinhos da rosa, que vai picar os nossos dedinhos, e aí a gente se assusta com tudo isso, porque a gente vê uma rosa linda, uma criança quer brincar com aquilo, vai pegar a rosa, se espeta toda, se machuca toda, né? Então, a nossa criança, ela se iludiu, a nossa criança se magoou, a nossa criança sentiu medo com algo normal que aconteceu na nossa vida. E aí a gente traz essa dor agora no adulto, e toda vez que acontece alguma coisa que acione esse gatilho, a gente, enquanto adulto, a gente volta ali na birra da criança. Por isso que a gente costuma dizer, a criança birrenta, né? A criança que faz chororô, né? Porque a gente grita, a gente, enquanto adulto, a gente chora, a gente grita, a gente berra, a gente é birrento muitas vezes, mas a gente não tem consciência que é a nossa criança. Então, essas aulas de aprendizagem, essa sala de aprendizagem, é para a gente conseguir perceber que quando a criança nossa entrar no comando, a gente tem que entender que ela está no comando. É só a gente sabendo que ela está no comando que a gente consegue dar colo para ela. Porque se a gente não perceber que ela está no comando, ela toma conta da nossa vida. E aí tudo começa a dar errado. E a gente não entende por quê. Porque a gente pensa que a gente é uma pessoa só. Sim, a gente é uma pessoa só. Mas se a energia da criança vier na frente, a gente diz coisa que não deve dizer, a gente larga coisa, que nem criança, eu não quero mais brincar com você. A gente faz isso.
no nosso dia a dia. Não quero mais saber disso, largue, abandona. Eu quase ia fazer isso com a minha carreira, largar toda uma carreira de mais de 30 anos para trás, né? Então, não é assim, não é dessa forma. Só porque a criança birrenta não estava gostando de algumas coisas que estavam acontecendo. Então, a gente tem que entender, cuidar da nossa criança, tirar ela do comando e trazer o adulto para a nossa vida, cuidando da nossa criancinha, que infelizmente no passado ela não teve o que ela queria, mas a gente, enquanto adulto, a gente pode agora acolhê-la. Então, eu gostaria que a Rita se apresentasse, depois a Dali se apresenta e depois a Rita, eu passo a palavra para a Rita para começar a leitura do estudo sobre a criança. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, meninas. Eu sou Rita de Cássia. Como eu brinquei a semana passada, que eu sou menina, né? Que a gente tem que Tá baixo. da gente. Tá baixinho, tá. Acho que tem que colocar o foninho. O foninho, né? Aqui, melhorou? Uhum. Melhorou? Então, meu nome é Rita de Cássia, né? E como eu brinquei na semana passada, que eu sou menina, porque a gente tem a criança dentro da gente, então a gente também é menina. Eu sou mulher, mãe, educadora, né? Sou terapeuta e eu estou aqui na missão de acolher a criança, né? No dia de hoje a gente veio para acolher a criança interior. Aí a gente vai conversar um pouco a respeito disso, né? Identificar onde é que anda as nossas crianças, perceber como é que ela está emocionalmente e buscar a melhor maneira de acolher. E aí eu vou ler um texto que eu sempre trago, a gente traz textos aqui para conscientizar mesmo, e depois a Cláudia faz os movimentos sistêmicos. Hoje a Dali vai estar participando com a meditação. Então, assim, no livro Constelações... Rita, Oi. deixa só a Dali se apresentar, aí depois você começa a leitura, pode ser? Pode. Ela vai se Pode. apresentar, falar dela, e depois volta para você, você continua a leitura, pode ser? Pode. Pode Boa sim. noite, meninas. Boa noite, Benedito. Boa noite. Tem aí uma força masculina também no campo, né? Ele fica ali com a câmera fechada, mas a sua energia está no campo. Seja muito bem-vindo. Eu acho que todas as meninas que estão aí, a gente já se conhece, já sabe um pouquinho de cada uma, sabem que eu trabalho com terapia, que agora eu estou trabalhando mais com a constelação, né? A gente, assim, vem nesse caminho de busca de cura e aprendizado, né? E sempre está trazendo também para vocês algo de bom e buscando em vocês também algo de bom. E a gente está aqui numa troca, né? Eu falo, sempre costumo dizer para as meninas, acho que elas já estão até acostumadas que elas são faróis na minha vida, e hoje já chegou mais duas também, que é a Cláudia e a Rita, e esse negócio está crescendo, né? Tem a Mari, que eu já encontrei a Mari até em outro grupo. Não foi, Mari? E eu estou aqui hoje para contribuir com vocês com uma meditação, onde a gente vai estar buscando todas essas crianças do nosso sistema familiar, né? Então, aí para isso. Gratidão, Cláudia, gratidão, Rita, gratidão a cada uma das meninas que aceitaram o meu convite para estar aqui hoje também, tá? Muita gratidão. Tá? Cada Gratidão. um. Passo para você, Rita. A gente vai fazer agora a leitura da sistêmica, né, que a gente traz. Uhum. Aí, no Constelações Familiares, de Bert Hellinger, que fala sobre o reconhecimento das ordens do amor, ele traz palavras: nas famílias existe a possibilidade de que a criança queira repetir o destino de um irmão ou irmã falecidos, ou da mãe e pai falecidos. A criança diz em seu íntimo: eu irei com você, ou eu o acompanho na morte, na doença ou no seu destino.
A criança não tem nenhuma culpa se foi tomada como confidente. Entretanto, o efeito é o mesmo. Simplesmente o fato de tomar conhecimento faz com que a criança seja colocada na posição que não lhe pertence. E ainda mais, algumas frases desse livro. Um filho não deve se imiscuir nos segredos dos pais. Pode ser que uma parte do seu sofrimento seja expiação por ter feito isso. Nesse exercício, pode-se reconhecer algumas das leis da fenomenologia, falando no sentido das constelações. A primeira é que é preciso amar as pessoas cuja verdade quero conhecer, aceitá-las seja qual for o destino delas, da sua família e os seus problemas. Aí, como a gente já tinha dito na semana passada a respeito da criança, né? O adulto é fruto da criança. A criança que nós fomos marca pontualmente o adulto que hoje somos. Porém, essa criança não cresce totalmente. Ela continua dentro de nós. Assim sendo, podemos ter dentro de nós uma criança birrenta, que é sombra, ou uma criança criativa, que é luz. Olhando para isso, podemos perceber se estamos tendo uma vida de luminosidade ou de escuridão. Rita, Oi? tá muito baixo para todo mundo ou só para mim? Tá muito baixo? Tá Eu vou tirar o baixinho, tá Tá bem tirar o baixinho. baixinho, fone, assim, tá? eu mal vou- consigo te ouvir. Eu não sei se Tá. para os outros tá assim. Eu levantei a minha mão por fone esse melhora? motivo. Ah, Sari. Sem o fone é melhor? Nossa, melhorou 100%. É que eu achei que com o fone ia Então, luxo! barulho na rua. Quer que eu releia? Quer que eu comece de novo? Se Sim, você Pode puder, ser? faz Tá. favor. Então tá bom. A gente retoma. No livro Constelações Familiares, o reconhecimento das ordens do amor, Bert Hellinger diz: nas famílias, existe a possibilidade de que a criança queira repetir o destino de um irmão, irmã, mãe ou pai falecidos. A criança diz em seu íntimo: eu irei com você, ou eu o acompanho na morte, na doença ou no seu destino. A criança não tem nenhuma culpa se foi tomada como confidente. Entretanto, o efeito é o mesmo. Simplesmente o fato de tomar conhecimento faz com que a criança seja colocada numa posição que não lhe pertence. Um filho não deve se imiscuir nos segredos dos pais. Pode ser que uma parte de seu sofrimento seja a expiação por ter feito isso. Nesse exercício, pode-se reconhecer algumas das leis da fenomenologia. Esse exercício é o exercício da constelação, né? Facilitar a constelação. A primeira lei é que é preciso amar as pessoas cuja verdade quero conhecer. Aceitá-las, seja qual for o destino delas, a sua família e os seus problemas. Como a gente tinha dito, né, anteriormente, o adulto é fruto da criança. A criança que nós fomos marca pontualmente o adulto que hoje somos. Porém, essa criança não cresce totalmente, ela continua dentro de nós. Assim sendo, podemos ter dentro de nós uma criança birrenta, que é sombra, ou uma criança criativa, que é luz. Olhando para isso, podemos perceber se estamos tendo uma vida de luminosidade ou de escuridão. Somos formados de muitas vivências, de crenças, que são juízos que faço a respeito das coisas do mundo, das outras pessoas e de mim mesmo, que podem ser positivos ou negativos. Quando nos sentimos amados, acolhidos e pertencentes, tendemos a ter crenças positivas a nosso respeito.
E o contrário também é verdadeiro. Quando nos sentimos deslocados, rejeitados, tendemos a ter crenças negativas a nosso respeito. Ou seja, não sou validado pelas pessoas que me amam, eu vou ser aquela criança que diz: eu não sou bom, eu não presto, eu não mereço, eu não valho. Essas são crenças que vão estruturando o meu ser enquanto ser humano, e assim eu acredito que de fato eu sou apenas aquilo. Por exemplo, eu não sou um bom filho porque os meus pais não eram felizes, quando na verdade meus pais não eram felizes por questões deles. Ou ainda, eu sou burro porque não consigo aprender tal coisa. Sabemos que, pedagogicamente falando, se uma criança não aprende determinada coisa, a pedagogia aplicada a ela não está adequada à forma dela entender o mundo. E as crianças que são construídas por essas crenças negativas delas mesmas se tornam crianças sombras, que é a parte da nossa autoestima que foi ferida, que foi massacrada e ficou tão fragilizada que faz com que a gente se defenda o tempo inteiro. Tendem com isso a ter muito mais tristeza, muito mais raiva, revolta e reatividade. São frustradas porque inconscientemente estão mergulhadas nas mágoas do passado, profundamente feridas. Se você se reconhece nesse papel, é sempre muito difícil ser paciente, empático, tolerante, sentimentos que exigem de nós afeto. Ou é do tipo que sempre diz: eu dou porrada em todo mundo, ou eu me defendo o tempo inteiro. Acolha essa criança birrenta que existe dentro de você. Porque por mais que você tenha passado por violência, e todos nós passamos, para uma criança, a violência não é só espancamento. Existe a violência do olhar duro, do nunca valorizar, do nunca ouvir de quem nós amamos, eu me orgulho, e o nunca dar um beijo, nunca dar um abraço, nunca dizer, poxa, como você é bom. Não ter essas coisas é violento, porque a nossa criança precisa disso. Se você não tiver isso, por mais que você possa ter passado por essas violências, dentro de você também há uma criança criativa. E essa criança iluminada, por mais adormecida que esteja, se você se der conta dessa sombra, você consegue dispersar as nuvens negras e enxergar a luz. E a criança luz é feliz, é espontânea, tem sede de aventura, é criativa, é curiosa. Esse é o primeiro caminho para nós acolhermos essa criança sombra. Saber o bem que existe dentro de nós. E escolher esse caminho nos liberta. Sempre que nos pegamos muito raivosos, impacientes, intolerantes e muito brutos ou muito cheios de tristeza, para olhar para dentro de você e conversar com essa criança sombra, dar nome a ela e acolhê-la, ensine a ela que existe também uma criança luz, que vai trazer espontaneidade, tolerância e coisas boas para a nossa vida. Se fizermos esse mergulho, vamos sentir emoções muito fortes dentro de nós, porque todos nós carregamos feridas, ou seja, uma criança sombra dentro da gente. O problema é o tamanho dessa criança. Qual criança você quer alimentar? Mas também temos luz, e essa luz pode brilhar, iluminar e aquecer a você e ao outro. Então, ao invés de olharmos para fora, para o erro do outro, para a vida do outro, para o tempo que não corre, para as coisas que não dão certo, para o dinheiro que não chega, dê uma pausa e olha para você, para o que você está fazendo com a vida que você recebeu.
E o que estou permitindo que façam com essa vida? Porque a criança sombra só continua repetindo dentro de si própria e com o outro a violência que a sua criança interior passou. Acolha-se, porque todos nós somos feitos de carências. Não somos inimigos um dos outros, nem precisamos ser. Quem nos fere são pessoas que não se deram conta que ficaram presas às suas mágoas, sem cuidados, sem amor, sem carinho, brincadeiras, e por não tê-lo se tornaram feras feridas. Vivemos num mundo de muita violência hoje em dia, porque as pessoas não são mais capazes de acolher a criança interior que há nelas. Essa criança que sofre, que foi tão machucada, tão desprezada, mas que guarda atrás dela uma criança luz. Porque somos sementes humanas, e se recebemos a terra fértil, o adubo certo, a rega certa e a luz certa, podemos florescer. Somos um sopro de amor do nosso Criador. E essa é a leitura de hoje. Espero que tenha acrescentado para vocês. Obrigada, Cláudia. Passo a palavra a você. Sim, Rita, gratidão pela sua pesquisa, pela sua leitura. Obrigada. Eu queria, assim, trazer um pouquinho, né, antes da gente fazer a meditação, porque a meditação vai ser um movimento de liberação, né, de reflexão, de liberação. Mas, antes disso, eu acho que algo que foi lido, né, pela Rita, deve ter tocado vocês, algo, né? O que eu trago dessa leitura toda, que eu acho que é importante, inclusive é um dos temas que eu gosto muito, que é trabalhar com a criança interior, é que essa energia da criança, ela pode ser positiva, organizada, né, quando ela está na ordem do amor, e ela pode ser negativa, desorganizada, quando ela não está na ordem do amor. E isso na visão sistêmica. Quando ela está nas ordens do amor, o que acontece? É aquilo que a Rita leu, né? Em outras palavras, é aquela criança criativa. Então, quando a gente é adulto, a gente tem criatividade para resolver os nossos problemas. Aí é a criança organizada nas ordens do amor. É ela que vai trazer essa criatividade para a gente. É ela que vai fazer a gente brincar com as dificuldades. Sabe quando a gente pensa que vai morrer? Quando é uma coisa muito grave que aconteceu, a gente pensa que a gente não vai aguentar, que a gente vai morrer. Aí vem essa criança brincar. E nem quando a gente está brincando com alguém e a gente está perdendo a brincadeira, ou a gente, né, que a gente chora porque perdeu a brincadeira, enfim, que criança tem dessas coisas, né, que é a morte para ela. Perdeu a brincadeira, não conseguiu fazer brincar do jeito que ela queria, ganhar. Então, aí o que acontece é trazer de uma outra forma, de uma maneira mais leve, e aí seria essa brincadeira, e ser espontânea também, a gente poder ser a gente, a nossa essência, porque criança é muito espontânea, gosto, não gosto, né? Então, às vezes a gente engole tanto sapo, e a nossa criança está lá dizendo para a gente, isso não é para você, e você não escuta essa criança falando. Essa criança está te dizendo, ela está te trazendo a intuição, a espontaneidade, a criatividade, a alegria, o movimento. Sabe quando a gente tem aquele impulso? Eu vou fazer alguma coisa. Aí, de repente, as crenças limitantes param a gente fica, ai, não, acho que não, nossa, melhor não, melhor não. E, no fim, aquele movimento de eu vou, que nem criança, que é aquilo que você precisava fazer. Essa é a nossa criança nas ordens do amor. Então, quando a gente fala de criança birrenta, é porque, na realidade, a gente aciona mais a criança birrenta. É isso. Todo mundo aciona mais a criança birrenta. A gente não percebe a criança espontânea.
E é um erro da nossa parte criticar a nossa criança. Ao mesmo tempo, a gente tem que valorizar a nossa criança, mas ela precisa estar na ordem, senão ela fica na desordem. E ficar na desordem é a criança birrenta que a Rita trouxe. E aí essa criança birrenta, por que ela é birrenta? Porque ela vai reivindicar algo. Ela vai querer ser a justiceira. E quando ela quer reivindicar algo, ou ela quer ser a justiceira, fazer justiça, ela julga. E aí é esse julgamento que ela sai da ordem do amor. E aí é que a gente encontra conflitos na nossa vida. Ou a gente fica doente, ou a gente não consegue lidar com as nossas emoções para ser um profissional, para a gente poder dar conta dos nossos clientes. Né? Então, às vezes, aí eu vou citar um exemplo para vocês. A criança fora, a criança na desordem. Vamos pensar a gente profissional, né? Como eu tenho um curso de empreendedorismo sistêmico, lá no curso a gente faz muito esse movimento. Então, eu sou profissional, faz de conta. Vocês todas são. Vocês têm um produto que vocês vendem, por exemplo, né? Eu que tenho escola, eu vendo um pacote de matrícula, de mensalidade, tem as aulas lá todas inseridas. Quem é terapeuta? Não, eu como terapeuta, eu tenho meus cursos, tenho as minhas constelações. Quem é numa loja física vende roupa, tem as roupas, tem os vestidos, as calças, os perfumes, enfim, né, os produtos que vendem, que vocês vendem. Se de repente nós, né, a gente se depara com clientes que não gostam do nosso produto, para nós é o melhor do mundo. Aí um cliente chega e fala que não gostou. O que a gente faz? Se a gente tiver na criança desorganizada, a gente vira bicho com relação a esse cliente. Como não gostou? Eu fiz o meu melhor. É o melhor que eu tenho? Então a gente vira bicho, porque ele não gostou, não gostou. Normal. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para o cliente e ver, ele não gostou? Então, como eu posso melhorar? Como eu posso mudar? O que ele está pensando? O que ele está me dando de sugestão que eu posso melhorar? Aí sim, a criança na ordem, vem a criatividade. Agora, se a gente estiver na desordem, a gente não queria ele mesmo. Vai para o meu concorrente que eu não quero saber de você. Mais ou menos isso que a gente faz. Isso é a criança que está fazendo isso, na desordem. E por que será que a gente se irrita, ou que a gente não gosta, quando o cliente chega e fala que não gostou do nosso trabalho? Por que a gente se irrita? Aí, quando a gente... Quem em mim, aí a pergunta que todo mundo vai fazer para si, quem em mim não gostou do que o cliente falou? Então, quem em mim? Então, por exemplo, eu, filha, eu vi o cliente como papai, aí a gente lembra de todas as dores lá que a gente teve na nossa infância, que a Rita também trouxe. Então, se eu olhar para o meu cliente e eu lembrar de papai me dando bronca, eu vou virar a criança justiceira e birrenta. Com esse meu cliente, ele não tem nada a ver com isso. Ele não tem nada a ver. Então, nada é com o outro, tudo é com a gente. É quem em mim está lidando com as coisas, está vendo as coisas, está vivendo, está no mundo, está interagindo. Quem é em mim? Então, se eu estou sendo a filha para o meu cliente, e aí, como a gente também tem um curso de pedagogia sistêmica, as professoras querem salvar aquela criança que é indisciplinada. E como que a professora quer salvar? Ela olha para quem? Quando ela vê a indisciplina do aluno, ela está olhando para quem? Está olhando para a mamãe do aluno. Porque ela critica. Ela critica a mamãe. Tá vendo? A mãe é separada. A família tem problema, se separou. Ai, a mãe não cuida do filho. Aí, ó, tá vindo com o mesmo pote que não lavou ontem que eu devolvi na lancheira.
alguma coisa a professora olha, mas a professora está olhando, não está olhando para a criança, a professora está olhando para a mãe da criança, da família. Aí ela está julgando. Aí é um movimento assim muito interessante. É um movimento muito interessante porque se a mãe, se aqui é como se aqui tivesse a professora e aqui está a mãe. Então elas estão assim. Se a professora está criticando a mãe, porque a mãe não cuida direito, porque a mãe não toma conta do filho, porque a mãe deveria ser dessa forma, a mãe não está fazendo o que tem que ser feito, a professora faz o quê? A professora está indo em direção, ela sai do lugar de professora e ela vai para o lugar da mãe. Aí a professora fica aqui, no lugar da mãe. Se a professora está aqui no lugar da mãe, esse lugar aqui está como? Está vazio. A escola está sem professora. Aí o que acontece? Se a escola está sem professora, o filhinho vai reivindicar. Eu estou sem professora. Cadê a professora? O filhinho vai reivindicar. Aí essa mãe aqui não vai aguentar ver o filhinho reivindicar a falta de professora. Aí essa mãe se desloca e vai lá na escola ficar no lugar da professora. Olha a inversão de papéis. Aí é por isso que as professoras se cansam, por isso que as professoras ficam sobrecarregadas, porque a mãe vai lá na porta da escola toda hora bater, para dizer o erro da professora. Não gostei disso, perdeu aquilo, poderia fazer dessa forma, aí a mãe quer ensinar a professora. E tudo por quê? Porque a professora culpou a mãe. Aí, dentro da dinâmica da criança interior, essa professora, quem nela está julgando a mamãe do aluninho? Ela está olhando para a mamãe do aluninho, ela está vendo a mamãe dela, aí ela critica a mamãe do aluninho porque ela sente a falta que ela está vendo nessa criança. Então, são dinâmicas muito profundas que a gente não dá conta sozinha. A gente precisa passar por um processo de consciência que, através das constelações ou das intervenções sistêmicas, vão conseguir trazer para nós a consciência de qual é o meu lugar de direito. E quem em mim está fazendo o que faz. Porque a gente tem 4 posturas, que foram as aulas anteriores que nós tivemos. A postura da essência da mãe, da essência do pai, e agora nós estamos na terceira postura, que é da criança interior. Então, se a gente olhar para as pessoas e a gente lembrar do papai que nos abandonou, a gente vai fazer algum movimento com essa pessoa. Da mamãe que tinha alguma coisa com relação a nós, a gente vai fazer algum movimento contra essa pessoa. E nada é com o outro, tudo é com a gente. A gente precisa ressignificar o que passou, o que aconteceu na nossa vida. O que é ressignificar? Porque o constelador fala muito isso, ressignificar. O que é ressignificar? Ressignificar é a gente olhar por outra perspectiva. Ressignificar é a gente olhar com bons olhos. Ressignificar é a gente poder fazer diferente, com amor. Não na justiça, na briga, na revolta, mas é no amor, aceitando. Então, isto é ressignificar. É como se a gente voltasse lá na nossa cidade que aconteceu o problema e a gente não olhasse só a mamãe. É como se a gente olhasse o que está acontecendo em volta da mamãe para ela poder ter a atitude que ela está tendo.
Aí a gente entende que a mamãe fez isso porque as circunstâncias, porque era o que ela sabia, porque ela queria o meu bem, da forma dela. Aí a gente consegue entender, tira essa revolta do nosso coração e a gente pode seguir livre, limpa, sem esses pesos que a gente sai carregando. Então, assim, são várias dinâmicas. Eu não vou falar todas, a gente pode mostrar isso no campo. Então, agora, nesse momento, eu vou passar para a Dali fazer a meditação dela, e aí depois a gente abre para uma conversa e vê se tem um movimento necessário para a gente fazer no dia de hoje. Dali, fica à vontade, passa a palavra para você. Está fechado o microfone. Está fechado o seu microfone, tá, Dali? Fechou tudo? Agora sim. Só um momentinho. Você vai querer a musiquinha ou você vai falar algo? Pode. Fechou de novo, Cláudia? Não. Oi? Fechou de novo? Não, tá certinho. Não, se você quiser colocar uma música de fundo de meditação para o pessoal, pode Eu vou colocar. colocar. Tá bom ou quer que abaixa mais? Eu não estou conseguindo ouvir, Cláudia. Pode deixar sem a música mesmo. Vou trazer para vocês, pessoal, para a gente tá trabalhando a nossa criança interior. Cláudia, Cláudia, Oi? pode desligar? Desliguei. Obrigada. Por nada. Agora eu peço que vocês fechem os olhos de vocês nesse momento, respirando profundamente. Que vocês procurem buscar uma imagem de vocês, não crianças. E hoje também a gente vai estar olhando para todas as nossas crianças do nosso sistema. Que todos os nossos sistemas, os nossos antepassados, um dia foram crianças. E tudo que eles passaram também interferiu nessa vida adulta. Existiram traumas e sentimentos que nós também herdamos. Olhar para a criança interior de cada um vai ajudar a colocar amor aonde existiu rancor e raiva. E Bert já dizia, uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem à sua família têm um lugar em seu coração. Respirando profundamente, soltando o ar. Relaxe o seu corpo e deixe a tranquilidade tomar conta de você. Hoje você, como adulto, se encontrou com a sua criança. E você observa essa criança. Se ela está assustada, se ela está com medo, se ela está precisando ser amada nesse momento. Olhe para essa criança. Respire profundamente. Estenda os braços. E a abrace fortemente. E diga para ela: agora está tudo bem. Você pode cometer erros. E isso é normal, porque todos somos imperfeitos. Mas agora, eu estou aqui.
E abraçada com essa criança, você começa a imaginar seus pais crianças. E com o mesmo amor que você traz, diga mentalmente a eles: agora eu consigo ver que vocês também precisam de amor. Respirando profundamente, sentindo o seu coração encher de amor. Imagine quantas crianças também precisaram de amor no nosso sistema. E vá dizendo: hoje eu sou grato, porque vocês vieram antes de mim. Vocês são especiais. E agora eu posso ver que todo mundo já passou por algum tipo de dificuldades. Agora eu posso ver todos vocês com muito amor. Todos vocês fazem parte. Você vai percebendo como vai ficando o seu corpo, como esse movimento traz para você algo de bom, como você acolhe essa criança, como você acolhe a criança dos seus pais, as crianças dos antepassados, e se permitam receber essa cura. Respirando profundamente, soltando o ar. E sentindo o seu corpo envolto em uma luz amarela. Vai trazendo muita luz para o teu corpo, para a tua alma, para o teu coração. Repita mentalmente: liberto-me de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. Mereço tudo que é bom. Sinto a força da vida. Honro cada amanhecer. A minha vida melhora a cada dia. Estou em sintonia com os meus sonhos. Estou buscando isso a cada momento. Minhas células se renovam e se curam através dos meus ancestrais. Eu recebo a coragem de hoje, como adulta, olhar para a vida com força e com coragem. Sei quem sou e hoje não preciso provar o meu valor a ninguém. Olho para cada um deles, deixo com eles tudo que é deles e sigo para a vida apenas com o que me é. Agradeço aos meus pais, gratidão pela minha vida, gratidão pela minha vida, gratidão pela minha vida. Respirando profundamente, sentindo todo esse movimento. A gente vai voltando no nosso tempo, deixando que esse movimento flua em cada um de vocês, trazendo paz e luz. Gratidão. Obrigada, menina. Obrigada, Benedito. Espero que todas estejam bem. Gratidão, Deise. Gratidão, Rita. Gratidão. Esse é o momento da gente acolher todo mundo, né? Porque se nós estamos aqui nesse momento, é graças a todos esses antepassados,
a cada um que contribuiu para que a gente estivesse aqui. E assim, como a Cláudia mesmo disse, né? Não é só nós que passamos por dificuldades. Todos eles passaram e todos eles também tiveram percalços pelo caminho, mas eles conseguiram, da forma deles, mas eles conseguiram. E nós estamos nessa busca, nesse caminho. Quando a gente entra em concordância com a vida daqueles que foram, da forma que está sendo a nossa vida, tudo fica mais leve, mais tranquilo. Então, eu falo que esse movimento de acolher a nossa criança é diário. Né? É diário, não é... A gente não está livre disso. Porque num momento ou outro eles aparecem. Né? Eles querem tomar frente e eles querem dizer, eu estou aqui. Aí entra naquela questão de fazer como a Cláudia disse, de colocar tudo em ordem. Tudo no seu devido lugar. E a gente faz isso como acolhendo essa criança. Mostrando para ela que ela também teve dificuldades, que ela passou, às vezes, por abandono, que ela passou por dores, mas que hoje você cresceu e você dá conta. Hoje você é uma adulta, hoje você é um adulto. E você pode caminhar de mãos dadas com essa criança. Tá? Agradeço muito a Cláudia, a Rita, por essa oportunidade de eu estar aqui hoje, fazendo um pouquinho do meu trabalho para vocês. Tá? Gratidão. Beijo, meninas. E dou a palavra a você, Cláudia. Nossa, gente, uma paz, Dali, uma paz, gratidão. É muito Eu boa. fiquei emocionada. Isso Foi. sempre acontece, é normal, porque assim, é um momento que eu falo que eu me entrego, Sim, né? E mesmo ali conduzindo, a gente traz todos esses ancestrais, né? sim. E é um abraço muito gostoso. Você está mexendo com uma egrégora inteira. Gratidão. A A cada nossa uma de egrégora. vocês que estão agora. A Mesmo, cada uma gratidão. de vocês, porque eu digo assim, não é apenas o nosso sistema que está ligado por uma teia de amor, a gente acaba se interligando nessa egrégora, então todos os nossos sistemas nesse momento estão recebendo. Sim. A partir do momento que você entrou e está de coração aberto para tudo que vem. Gratidão. Só gratidão. A gente aqui agradece, né, a oportunidade da gente estar aqui para poder ser como se fosse um fio condutor, né, para a gente poder mandar para o nosso sistema, né, o amor, né, o amor organizado. Como os ancestrais, né, nossos antepassados ancestrais ficam torcendo por nós, gente, vocês não imaginam como eles torcem por nós, para que a gente faça diferente. Acho que se eles pudessem falar, eles falavam assim: menina ou rapaz. Na minha época não tinha celular, não tinha telefone, não tinha carro, não tinha nada disso, não tinha estudo, não tinha internet. O que é que vocês não fazem? O que a gente fez com muito sacrifício, com muita luta, né? E a gente acha que é uma luta para a gente também, né? Mas, enfim, então, se eles falassem, eles estavam lá, torcendo para a gente, né? Então, a gente não está sozinha. E a gente está levando, a gente está trazendo... Aí, como que eu vou dizer? A gente está trazendo alegria para o nosso sistema, é isso. Mesmo que a gente erre, mesmo que a gente faça errado, a gente só traz alegria para o nosso sistema. E cada vez que a gente pensar assim, quando a gente for para a vida, eu errei, mas é o que eu sabia fazer. E eu gosto de contar uma historinha para vocês, eu conto, na realidade, eu conto para os pais.
quando eu estou em reunião com os pais, eu gosto de contar isto. Quando o cientista está lá querendo descobrir algo, cada erro que eles têm, eles comemoram, gente. E por que eles comemoram a cada erro? Porque se eles têm 999 mil vezes para testar, quando eles erram, eles falam, não tenho mais 999, tenho 998. Então, eles comemoram que eles vão por eliminação, eles vão tirando. E a gente, quando a gente erra, a gente faz uma guerra com a gente mesmo. A gente culpa, a gente ofende a gente mesmo. E se o outro erra, a gente quer ser solidário com o outro. Olha que interessante. E quando a gente erra, a gente nos pune ferozmente. Então, cada erro é uma comemoração. Já sei que é o GPS, já sei que esse não é o caminho que vai me levar. É só eu mudar de rumo, mudar de comportamento, mudar de caminho. E comemorar, como os cientistas fazem quando eles erram. Né? Então, eu falo isso para os pais, porque às vezes os pais querem os filhos todos perfeitinhos, não querem erros. Não, a cada erro uma comemoração, já sabe qual é o caminho. Né? Então, eu gosto muito de trazer esse exemplo. Aí eu queria, assim, que alguém pudesse falar algo, como que foi, como que sentiu com a sua criança, se ficou tudo bem. Eu estou olhando para vocês e eu estou percebendo. Então, pode levantar as mãozinhas e vamos na fila. Celeste, fale. Boa noite para Depois quem? a Duda, tá bom, Duda? Você sabe levantar a mãozinha, Duda? Não dá? A mãozinha virtual, para a gente não perder vocês na ordem. Pronto, Celeste. Boa noite para quem eu não vi entrando ainda, né? Então, desde o momento que eu vi a postagem, né, da Cláudia, eu já, assim, me tocou, porque eu tive uma percepção que a gente precisa ver, tá lendo, tá ouvindo, para a gente sentir realmente o que tá faltando para a gente, né? E aí me veio a minha criança, porque eu sempre fico naquelas, assim, primeiro o outro. Eu não sou não tenho merecimento. Então, por que que eu vou na frente? Não, deixa o outro ir, depois eu vou, né? Ai, coitado do outro, né? Eu tenho problema, mas o do outro é pior. Vou acolher o outro e deixo o meu, deixo na caixinha lá, guardadinha lá no fundo, mas sem perceber que aquela caixinha tá enchendo, né? Tá enchendo, tá sobrecarregando e vai chegar a hora que realmente vai explodir. Que aí vira o que você fala, criança birrenta, né? Que você acaba até às vezes destratando alguém sem intenção, sem perceber, depois você para, por que que eu fiz isso? A gente não se, como fala assim, a gente não olha para dentro da gente, né? Mas será que eu agi dessa forma mesmo, né? Nossa, eu não sou desse jeito, né? E acaba se remoendo, né? Sem coragem até de ir até a pessoa e pedir desculpa, ou falar algo assim, melhor, né? Para a pessoa se sentir melhor. Eu achando que eu estou destratando o outro, mas eu estou me maltratando. E não é o outro, sou eu. Então eu comecei a perceber isso. E no centramento agora, me veio a criança, eu abraçando, eu me senti mesmo assim, abraçando a minha criança, vendo meu pai e minha mãe, que eles também precisam desse abraço, que é coisa assim, coisas que a gente sabe, né? Mas não faz, né? Por motivo diário, não sei, né? Mas a gente sente a necessidade, sim. E essa criança minha ferida veio à tona depois que eu percebi isso, que foi o comentário que a Cláudia colocou no grupo, né? E hoje, né, com o centramento e as palavras da Rita, aí tudo se encaixou. Tudo se encaixou. Preciso tratar a minha criança. De verdade. Então, eu sou muito grata por vocês, né, ter conseguido entrar em mim, me buscar isso, para mim buscar isso que eu não sabia que eu tinha, né? Porque a gente age naturalmente, fala, eu sou assim mesmo, não sei o quê. E não é a gente, né? Realmente é a criança que vem à tona.
Então, agradeço muito mesmo a vocês por essa oportunidade de estar tentando liberar alguma coisa boa dessa criança. E é Celeste, só isso. se você fosse dizer o que que a sua criança precisa, você sabe ou não? Ser vista. Ser vista? Ser vista. Ser vista por quem? Olha, hoje, bom, agora, né? Falando como adulta, Ah, por todos. Por todos. tá. Porque como criança não sentia vista também. Sempre me sentia assim, não, primeiro seu irmão, primeiro o primo, primeiro a tia, depois você, até na hora de comer mesmo. Primeiro os outros, depois vocês vão. Até mesmo pelos pais, de criança, né? E hoje já não, hoje é pelos adultos mesmo. Mas era só do sexo masculino que tinha prioridade ou não? Não, eu acho que eu sentia assim dos dois lados mesmo, porque sempre o que um fazia, o outro entrava em concordância. Uhum. Então é tipo assim, ah, fala com a sua mãe, ah, fala com o seu pai, então sempre aquela jogada de bola, né? E eu sempre esperando algo a mais deles, né? Não tinha. Você é filha única, Não, éramos em 7, agora somos em 6. mas você é qual filha? Qual o número? Peraí, deixa eu ver. Eunice, a Dida. Eu sou a terceira. É a terceira. Isso. A sua mãe teve algum aborto, você sabe? Olha, eu já cheguei a questionar com ela. Ela falou que não. Eu já fui constelada e na minha constelação apareceu que eu seria gêmea. Mas eu perguntei se ela teve algum problema na minha gestação, mas não lembro muito também, que eu já tenho 53 anos, né? Ela disse que não, que foi tudo bem, que não aconteceu nada. Então, não sei. Quando você compra alguma coisa, você tem necessidade de comprar de dois ou não? Sim. Sim. 2 ou mais. Tá. Sim. Esse seria um sintoma, que é o gêmeo evanescente, né? Às Manifestantes. vezes a mãe não sabe mesmo, porque às vezes o É. útero mesmo elimina, né? Uhum. Os médicos também nem conseguem perceber que tinha outra criança. Às vezes é bem no comecinho, né? Mas a Uhum. questão é que você, de alguma forma ou outra, você sentiu que tinha alguém junto com você e depois ele sumiu ou ela sumiu. Então você Sim. fica sempre nessa falta, porque é uma Uhum. falta dentro de você da energia de estar junto com alguém que de repente desapareceu. E eu vou te contar uma outra situação. Quando acontece Uhum. isso, quando é gêmeo evanescente, dentro da teoria, o gêmeo fica a gravidez inteirinha procurando o irmão, na esperança de que um dia vai encontrar. Aí, Arrepiada. quando tem o nascimento, o que acontece? Você quer encontrar. Aí não encontra, vê a mamãe. Aí Uhum. há uma desconexão imensa de você com a sua mãe. Porque, na realidade, você queria encontrar aquela energia daquele irmão que estava junto com Uhum. você. E aí você vê a mãe. Aí você não aceita, você quer o irmão, porque você fica o tempo todo querendo aquela energia que você sente falta. Então ocorre essa desconexão, um amor Uhum. interrompido logo de início com a mãe, porque você está Eu lembrei procurando até de outro. um fato, que eu fui amamentada até uns 4 ou 5 anos, que eu lembro ainda que eu ia pedir TT para minha mãe. Então deve ser daí uns 4 ou 5 anos. E tinha uma tia minha que morava no mesmo quintal. E ela teve a mesma época que a minha mãe, meu primo tem minha idade. E ele ficou internado. Uhum. Então, o que acontecia? Às vezes eu chegava na minha mãe para pedir leite, TT. Ah, mãe, eu quero TT. Ah, vai lá pedir para sua tia que agora eu não posso. Então, eu queria dela também, mas eu também queria da minha tia. Eu ia para os dois lados Você ia buscar, né? buscar Com a sua tia também. a minha Antes de tia. você, foram mulheres ou homens? Duas mulheres. Ah, tá. Bom, antes da Duda falar, Duda, num momentinho só, você está vendo aqui, Celeste? Peraí, deixa eu passar para cá. Tô.
vendo. Você vê esse daqui? Não. Não, Deixa eu afastar mais. Pronto. agora sim. Escolhe um bonequinho para ser o número 1. De amarelinho. Essa? É. Onde você quer que eu coloque ela? Aí nesse pontinho aí. Aqui? É. Escolhe um outro bonequinho para ser o número 2. Esse de camisinha roxa, um rostinho amarelo. Calça preta e Esse daqui? esse. Isso. Onde você quer que eu coloque? Um pouquinho para trás. Aí. Dá para ver eles? Dá. Assim. Tá. Para onde? O que sente essa daqui? O que sente? O peito, assim, não é uma fadiga, assim. Parece um vazio. Um cantinho. Não inteiro, sabe? Um cantinho, assim, vazio. No peito. No peito. Bem mais pro lado direito. Ou esquerdo, quer dizer. Tá. Para onde ela olha? É... É para cá Pra mesmo? frente. Para cá mesmo, né? Para frente. É, pra frente mesmo. O que Pra vida, né? sente? O que sente esse? Um pouco de desconforto, assim, no abdômen. Uma sensação, assim, de... Como se ele tivesse, assim, sabe? Como se estivesse Encolhido. como? Encolhido? Encolhido, é. Parecendo um feto mesmo, sabe? Deitado, agachado. Embrulhado, fala assim, tipo assim, sabe? Uhum. Se tivesse escondido isso. Escondido, tá. Para onde ele olha? Ele não olha, ele fica assim. Tá. Escolhe uma cartinha para essa daqui. A hora que você fala para onde você quiser que eu coloque. Tá, para. A da mesa ou a da mão? Ah, eu tava de olho fechado, eu acho que é da mesa, né? A da mesa, ok. É, da mesa. Agora uma cartinha para esse daqui. Não sei se dá para ver. Tá, É, uma cartinha para tá, ele. tá. Para. A da mesa ou a da mão? A da mão. Da mão. Da mão. Ok. Essa daqui você trouxe como um sentimento de que tem o peito, cantinho vazio, e principalmente do lado esquerdo. O campo Uhum, trouxe vazio mesmo, ó. O campo trouxe vazio. uhum. Eu me arrepiei toda do lado esquerdo. E ela está representando você. Uhum, Esse daqui você trouxe como encolhido, dor no abdômen, embrulhado, uhum, escondido. O campo uhum, trouxe paz. E ele está representando a sua dor, uhum, a questão de você querer ser vista, que você não tem merecimento, essa é a sua dor, que você queria ser vista. uhum. Como que você vê isso? Verdadeiro mesmo. É
verdadeiro. Mas vem porque- como paz. Você viu que o campo trouxe paz? Sim, Por que será que o campo trouxe paz? será o gêmeo remanescente? Não sei. Tá. Então, a gente vai. Eu vou fazer assim. Você vai dizer. Que tal você dizer aqui? Você consegue olhar aqui ou não? Sim, dá para ver. Uhum. Se eu fizesse um movimento seu, olhando para ele, você conseguiria? Sim, Tá. Aí você vai dizer é meio assim. estranho. É É meio estranho? estranho. É, Então você vai dizer, é estranho é estranho eu olhar eu olhar para minha necessidade. para minha necessidade. Como foi dizer isso? Deu uma certa tranquilidade. Eu me acostumei Eu me acostumei a buscar a buscar e não me satisfazer e não me satisfazer com o que eu encontrei. com o que encontrei. Faz sentido isso para você? Faz muito. Tá. É isso mesmo que acontece. Uhum. Agora eu vejo, Agora eu vejo você, minha necessidade. você, minha necessidade. Eu vejo você Eu vejo você e vejo que você está em paz. e vejo que você está em paz. Você está aí. Uhum. Você consegue dizer? Você está aí. Você está aí. Basta eu Basta eu te pegar. te pegar. Como foi dizer isso? Respira profunda, respiração profunda. De alívio, né? Tá. Aí você vai falar: eu recebi o suficiente. Eu recebi o suficiente. Como que foi dizer isso? Parece que não é verdade. Parece que não é verdade? Uhum. Tá. Eu vou colocar seu pai e sua mãe atrás de você. Tá. Você consegue virar para eles? Sim. Você então diga: pai e mãe, Pai e mãe, eu sinto muito sinto muito. que eu te julguei. Eu te julguei. O que eu queria, O que eu queria, muitas vezes, muitas vezes, não chegou até mim. não chegou até mim. E eu te julguei. E eu te julguei. Como foi dizer isso? Foi leve. Foi Tá. leve. Aí você vai dizer assim, agora. Eu reconheço Eu reconheço que tem muitas coisas. que tem muitas coisas. Eu pergunto, Eu pergunto, que eu me pergunto que eu me pergunto e que eu pergunto, e que eu pergunto, mas não tenho respostas. mas não tenho respostas. A mim A mim só cabe só cabe aceitar aceitar as moedas as moedas que eu recebi de vocês, que eu recebi de vocês, pois elas são suficientes. pois elas são suficientes. Como foi você dizer tudo isso? Foi bem leve, bem tranquilo. Deu uma calmaria no peito. Eu sinto muito, pai e mãe, Eu sinto muito, pai e mãe, porque eu, como criança, porque eu, como criança, nunca olhei nunca olhei para as minhas necessidades, para as minhas necessidades, para o meu merecimento. do meu merecimento. O que eu busquei
O que eu busquei não me pertencia. não me pertencia. E eu entrego para vocês Eu entrego para vocês toda dor, toda dor, toda dúvida, toda dúvida, toda dificuldade, toda dificuldade, toda intolerância, toda intolerância e toda tristeza e toda tristeza que eu sentia que eu sentia e que ainda sinto. e ainda eu sinto. Eu entrego a vocês Eu entrego a vocês com muito amor. com muito amor. Você consegue entregar? Sim. Consigo. Então, eu já fiz o movimento, entregou. Isto pertence a vocês. Isto pertence a vocês. E agora eu entendo Agora eu entendo que, como pequena, que, como pequeno, era o que eu sabia fazer. era o que eu sabia fazer. Você consegue fazer uma reverência para o seu pai e para sua mãe? Colocar o seu queixo no seu peito? Sim, Então, faça essa reverência e diga: vocês são os grandes. vocês são os grandes E eu sou a pequena. e eu sou a pequena. E do lugar de pequena, E do lugar de pequena, eu aceito eu aceito os seus presentes seus presentes da forma que vem, da forma que vem. porque vocês Porque vocês são os pais certos para mim. são os pais certos para mim. Pode levantar a cabeça. Como foi dizer isto? Foi bem leve. Bem aliviada, estou me sentindo, na verdade. Muito. Gratidão pelos presentes. Gratidão pelos presentes. Eu aceito receber Eu aceito receber esses laços de fita, esses laços de vida, esse laço de amor, esse laço de amor que une a mim, que une a mim a todo o meu sistema. e a todo o meu sistema. Porque se foi difícil para mim, Porque se foi difícil para mim, para vocês foi mais ainda. para vocês foi mais ainda. Eu aceito, mãe e pai, Eu aceito, mãe e pai, o meu laço de amor, o meu laço de amor que vou carregar comigo. e vou carregar comigo, Porque eu aceito ele, porque eu aceito ele e é com ele, e é com ele, com este laço de amor com esse laço de amor que veio de vocês que veio de vocês e de todos os outros, e de todos os outros, é que eu vou conseguir é que eu vou conseguir ser inteira ser inteiro e seguir para a vida. e seguir para a vida. Agora você vai falar para o seu merecimento. Agora eu sei Agora eu sei que você está dentro de mim. que você está dentro de mim. Agora eu estou completa, Agora eu estou completa, porque eu tenho os laços do amor porque eu tenho os laços do amor de meu pai e de minha mãe. de meu pai e de minha mãe. Eu recebi o suficiente. Eu recebi o suficiente. E agora E agora eu posso ser vista. eu posso ser vista. Como que foi dizer isso? Tranquilo. Tá. Um último movimento. Vamos ver se faz sentido para você. Uhum. Eu sinto muito. Falando para Eu cá, ó, Tá. Eu sinto muito que eu fiquei. que eu fiquei. Eu sinto muito que eu fiquei. Eu sinto muito que eu fiquei. Mas agora eu fico Mas agora eu fico e vivo e vivo por você.
por você. Como foi dizer isso? Foi bom, Ok. muito bom. E você segue comigo E você segue comigo no amor de papai e de mamãe. no amor de papai e de mamãe. Como foi dizer? Foi bom. Podemos parar? Gratidão. Podemos parar por aí, Celeste? Sim, tô bem, tô ótima. Tá. Sensações nenhuma, não tô com arrepio, não tô com nada. Tô bem, tô me sentindo assim, flutuante. Tá bom. Então é Tô bem. isto. Gratidão. Gratidão, gratidão eu pelo momento. Deus abençoe. E para todo mundo, né, que está aqui presente, esse movimento, ele está trazendo muito de cada uma de nós, tá bom? De cada uma de nós. Então, é vocês embarcarem nisso, embarcarem nesse movimento, pegar carona e vão fazendo o movimento com vocês também, que vocês vão recebendo aí um pouquinho disso, se fez sentido para vocês. Duda, cadê a Duda? Ah, Duda. Tô Fale, aqui. Duda, o que que acontece? Celeste, desde a hora que ela chegou. Ah, Na hora que ela chegou, eu não sei se você se lembra, até pedi para que ela fizesse a oração e até falei para ela, o meu peito tá disparado nesse momento. sim, sim, você falou. O meu coração disparou quando a Celeste chegou. Eu comecei a suar, fiquei o tempo todo suando, passando mal. A Dali me chamou pelo WhatsApp, ela percebeu que eu não estava bem. Pediu para fazer um exercício para eu entregar. Se eu estava passando mal, eu era do campo. Eu falei, é do campo. Uhum, Aí, para eu entregar para quem era, sim, eu fiz. E mesmo assim, continuei passando mal, continuei passando mal. Tinha horas que eu não conseguia olhar para a tela do celular, eu tinha que ficar olhando para cima, dor uhum, na minha. Quando eu olhava, eu sentia dores nas têmporas. A Celeste ficou o tempo todo, o rosto dela escondida atrás da câmerazinha, da minha uhum, câmerazinha, e o uhum, meu problema o tempo todo, meu sentimento era com ela. No movimento da Dali, é, eu senti dores na minha bacia, na minha bacia e nas minhas pernas. E durante a questão da Celeste, eu sentia muito a dor aqui, além de tudo. uhum, Inclusive, agora, você constelando ela, a dor aqui, ó, aqui, no meu uhum, peito. sim, Tinha horas que eu tinha a sensação de que ela não estava entregando e, e realmente sendo, não vou dizer verdadeira, mas não estava com tanta força a entrega quanto deveria estar, uhum, por mais força, por mais energia. Tanto que assim que você terminou a constelação, a Celeste voltou para o lado de cá, para o meu lado direito, e continua escondida o rosto dela pela minha câmerazinha. uhum, E o meu lado esquerdo, ele ficava fazendo uns movimentos assim, meio querendo adormecer. Mas o meu o negócio esquerdo, era esquerdo, sempre o esquerdo. E o meu negócio é a Celeste. tá. Sempre escondida por mim. E desde que ela chegou, Uhum. então, Mas isso é do campo? Ou é alguma coisa sim, pessoal que você tem com ela? não, Não, é do foi no campo. campo. A Tá, chegada dela ok. foi no campo. O que mais que eu ia perguntar para você? Você é consteladora? Não,
Você faz alguma prática de terapia holística, alguma coisa assim? Eu faço algumas coisas com a Dali que pode dizer o que eu faço. Ah, tá, mas você não é profissional de terapias. Não, não, Tá bom. não. Não, só para eu entender. Mas você participa de muitos movimentos de constelação como representante, né? Sim. Tá. Você E acessa, fui você, e faço os exercícios da Dali. tá bom. Então, o que que acontece? Você sentiu o campo da Celeste logo que chegou, entendeu? É o mesmo sintoma que ela trouxe, que a Celeste trouxe, que eu marquei aqui, a questão da dor, como é que é mesmo? Que ela colocou dor no peito, um cantinho vazio no coração do lado esquerdo. E você sentindo também isto, né? Não tão igual, mas semelhante. E do lado esquerdo, e também trouxe o lado esquerdo, né? Então Coração você disparado. viu o coração disparado, né? É, você acessou algo do campo da Celeste. E de falar de que ela não entregou assim totalmente 100%, é, as pessoas elas têm um limite, vamos dizer assim, é o quanto que aguenta, né? É o quanto que aguenta. É como se a gente fosse camadas de cebola. Então a gente precisa tirar a primeira camadinha, que é mais dura, aí vem a segunda camadinha, a terceira, até as camadas ficarem mais molinhas. Aí quando a gente percebe, quando a gente vai descascar uma cebola, a primeira casca é mais difícil. Aí depois a gente percebe que até a gente nem queria que soltasse mais camadas e a cebola está lá se desmanchando na nossa mão. Então, são as camadas de cebola. Então, se você acessou o campo, você possa ser que você tenha acionado a energia de alguém do campo dela e alguém que de repente passou pela mesma situação que ela, É mas que não porque seja, mas que de repente é um familiar assim que veio antes e que passou por essa situação. E aí você vem querendo que ela faça essa entrega para querer para como é que eu vou dizer? Para compensar. Toda exclusão tem uma compensação. Para compensar isso, tá? entendi. Enquanto ela fazia, além dessa sensação de que ela precisava colocar mais energia, mais força Uhum, na, nessa entrega, me doía aqui, ó, o o meio do peito, peito. o meio do peito. Me, É. exatamente. Me Você, doía o meio do. você acessou. Como eu fiz com os bonequinhos, então o campo traz. Os bonequinhos não falam, né? Os bonequinhos não falam, e então a gente traz as cartinhas e que foi o que fez sentido para ela, né? O que eu percebi foi assim, tem segredo de família aí, sabe? Tem muita coisinha, né? Em todo o nosso campo tem, mas tem segredo de família. Mas não é uma constelação, tá, Celeste? Isso não é uma constelação. Teria que ser Movimento, né? é um movimento para você, para trazer consciência de algo para você, e isso já vai ajudar você. Se fosse Uhum. uma constelação completa, talvez a Duda ia Fosse entrar. mais forte, né? Como A diz. Duda ia entrar, porque ela já estava no campo faz tempo. A Dali me avisou, mas eu não quis mexer, tá bom, Duda? Eu falei, não, vou esperar o movimento. Aí você levantou a mão com ela, mas eu fiz com os bonequinhos e eu não chamei você para fazer nenhuma representação desse sentimento. Mas agora que você está falando, que foi a questão da Celeste, eu acho que você poderia falar com a Celeste o seguinte, ver se você consegue dizer para ela: Cláudia, oi, eu, durante durante a fala dela, me veio na cabeça, me veio a sensação que talvez eu pudesse, tipo, eu fiquei pensando, falei, mas o meu negócio é com a Celeste. Fiquei uhum. pensando, me veio na cabeça que eu pudesse ser o gêmeo, não Ah, sei por quê. É, é, era isso que eu ia falar para você. Era isso. me veio esse sentimento. Eu falei, Uhum. pronto, eu estou É, sentindo e sou um gêmeo da Celeste. Por isso que na hora que ela entrou, eu comecei a passar mal,
Por isso que eu fui pedir logo para ela o benzimento, para eu me curar, Uhum. sabe? E se fosse com representantes, a hora que eu entrei, eu só vejo a Duda. Uhum. Sabe, foi. Eu só vejo, desde o início, né, que eu entrei, ela estava falando, eu esperei, mas naquele momento já assim me arrepiou. Aí depois foi entrando o assunto e tal, e eu só conseguia ver, só consigo ver ela no campo. Via, né? Então E fala, ficou Celeste, fala para Duda. pedinha câmera. Celeste, fala para Duda. Eu vejo você. Eu vejo você. Duda, fala para Oi. Celeste. Fala para Celeste. Por que você permanece na prisão quando a porta está totalmente aberta? Fala para Celeste. Celeste, por que você permanece na prisão quando a porta está totalmente aberta? Como que foi falar, Duda? Ah, tá. Eu tô pedindo para ela se libertar. É pedido de libertação. Uhum. Saia, aberto. Uhum. Foi gostoso. Foi gostoso. Como foi você ouvir, Celeste? Foi muito, assim, satisfatório, assim, me engrandeceu, me liberou mesmo, senti liberação mesmo. Duda, fala para ela. Não importa o que aconteceu, Celeste. Celeste, não importa o que aconteceu. Você tem o direito de recomeçar. Você tem o direito de recomeçar. Como que foi falar, Duda? Bom, incentivador. Tá. Como que foi receber, Celeste? Verdadeiro, muito verdadeiro dentro de mim. Ok. Então você A vai falar. sensação Oi, que fala, quero Duda. tirar, a sensação é que eu quero tirar ela de algum lugar. Eu tô o sentimento é de estender as mãos e puxar. Venha, saia, se liberte, tome Uhum. posse. Teu lado o seu lugar é para cá. Uhum. Para cá onde? Para fora. Tá. Ok. Mas é isso. Celeste, como que você está se sentindo? Tô me sentindo bem, muito bem. Só deu um giro assim na cabeça, sabe? Mas já parou e voltou ao normal. Tá. Então você vai dizer assim: eu agradeço pela vida. Eu agradeço pela vida, Você agradece mesmo, Celeste? muito. Agradeço muito. Isso é diário. É o dia todo, todos os dias. É E de você, coração e alma. e você vai dizer: e você, Duda, está em mim também. E você, Duda, está em mim também. Tudo que eu Gratidão. conquistar, Tudo que eu conquistar, eu levo você comigo. eu levo você comigo. Gratidão. Deu até um sorrisinho, a Celeste, olha só. Estava tão Verdadeiro. séria. Sou séria mais ou menos. Né, Dado? Mas que bom. Muito bom. Podemos parar por aqui, Duda? Ou sente que precisa falar mais algo? Não, Tá tudo a bem? alegria já tá, a alegria tomou conta, como as outras que acabam me envolvendo, eu sei que finalizou porque a alegria tomou conta do meu ser. Então você vai dizer assim, Duda, você vai dizer para Celeste assim, ó, Celeste, Celeste, você só vai ser vista você só vai ser vista quando você olhar para você. quando você olhar para você. Se você não Se se olhe, vê, Verdadeiro. fala assim, Duda, se você não se vê, Celeste, se você não se vê, Celeste, como os outros vão te ver? como que os outros vão te ver? Se Verdadeiro. Aí, veja, permita, se entrega.
Verdade verdadeira, no fundo da alma. Então, tá bom. Então a gente para por aqui. Gratidão, Cláudia. Gratidão, Gratidão. Duda. Gratidão, eu, Gratidão. Duda, Cláudia, todos vocês. Gratidão, Celeste. Dali, você tinha levantado a mão, você ia falar alguma coisa? Eu levantei, mas daí você já entrou no que eu ia falar. Já Ah, foi, o tá. tempo já levou para você. Tá bom. Tá com você. Tá Gratidão. jóia. Tá bom, gratidão. Rita. Oi, Cláudia. Eu trouxe uma carta para cada participante da reunião, tá? Ótimo. Vamos lá. Vamos nas cartinhas. E Mas aí posso foi falar só uma coisinha interessante. antes? Pode. Oi? Quem é? Falou. Rapidinho, tá? Ah, de Celeste, na, tá, Celeste? é, Pode. na última aula, saiu a carta para mim assim, sinto muito, sinto muito, sinto muito. Aí a Cláudia falou assim, depois a gente, uma outra oportunidade, a gente vê o porquê desse sinto muito. E hoje encaixou. Olha Verdade, eu só. lembro. Foi muito verdadeiro. Olha Era só. isso. E você precisou repetir isso dentro do seu campo. Viu do campo, exatamente. Que interessante. Que legal, Celeste. Gratidão por trazer essa Então, devolutiva. Então vamos lá, Ritinha, com as cartinhas Sim. poderosas. Então, quando eu fui contar quantas pessoas tinham no grupo, né? Eu fui olhar e eu coloquei o nome da Celeste 2 vezes. Foi interessante isso. Ah, mas não, mas olha só, tinha Fez que estar sentido, duas. né? Fez sentido. Você vai ler as duas cartinhas eu para sou ela. gêmea, ué. Eu e a Duda. Como é? É, Então tá. Então, para a Celeste veio a carta, a primeira Celeste, a primeira vez que eu vi a Celeste. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Nossa, Depois, que o lindo. mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Para Celeste. As duas para Essa não dá nem para falar. É para ficar que nem a Duda mesmo, assim, ó. Literalmente, nossa, eu fiquei toda arrepiada. eu sou Era gêmeo. para você mesmo. Literalmente, eu sou gêmeo. Para a Duda, a cartinha saiu. Agora eu vejo. Para Dali, saiu. Não precisamos aceitar ser escravos de uma vida mais ou menos. Merecemos ser felizes agora. Que paulada. Que paulada. Gratidão, Às vezes a Rita. gente leva umas, né? Que paulada. Mas veio assim, ó, no meio, certeira. Só isso no status dela hoje. Foi. Stories. Ela postou isso nos stories dela hoje. Para Norma. Uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem a essa família têm um lugar em seu coração. Para o Benedito, eu digo sim para tudo o que aconteceu. Para a Cláudia, eu sigo a vida e nela vou fazer algo de bom em honra a você. Para mim, eu sou capaz. Que legal! Às vezes a gente duvida, né? A gente acha que não pode. Para Camila, eu digo sim para a vida. Para Mari, busque olhar por uma nova perspectiva. E para Daisy, eu abençoo o seu caminho. Essas foram as cartinhas que saíram para cada um do grupo.
Aí fica para reflexão, né, da gente. Faltou a minha. Ah, eu tiro agora para Eu você. ia falar isso agora, da Lucimara. Ah, é porque eu acho que eu não consegui ler o nome dela no chat, eu fiquei com... Eu não consegui visualizar lá. Eu sou igual a você, nem mais e nem menos. Cartinha da Lucimara. Eu já achei que eu estava bem idêntica com a Celeste, todos os sentimentos. Aí sai essa carta. Ah, eu acho que foi verdade. você que eu contei 2 vezes a Celeste e faltou você, foi isso. É, Vi que tinha 10 pessoas no grupo. Foi isso mesmo. E aí eu escrevi o nome Trigêmeos dela. não, né, gente? Só 2, né? Oi? Trigêmeos tem- não, né? Não, a Lucimara estava identificada com você, eu acho, no movimento. os mesmos sentimentos a Lu estava Sentimento. sentindo e aí saiu essa carta. É. Então, meninas, mulheres, homens e meninos, né? Vamos encerrar por aqui, deixando no campo o que é do campo e ficando com a gente só o aprendizado. E para a gente encerrar, cada um vai falar uma palavra que vai levar para a semana do aprendizado que teve. Celeste, uma palavra. Gratidão, imensa gratidão. Mari, Aceitação. aceitação. Dali, Amor, como? amor, Amor. Duda, Acolhimento. acolhimento. Norma, Libertação. libertação. Rita, Amor. amor. Lucimara, Reconhecimento. reconhecimento. Camila, Vida. vida. Deise, Acolhimento. acolhimento. O Benedito não precisa falar, mas pensa que nós estamos num campo sistêmico, então o seu pensamento vai chegar até nós de alguma forma, da palavra de aprendizado desta aula. E eu, a palavra que eu trago é gratidão. Gratidão pela oportunidade. Boa semana para vocês. Comentem no grupo como foi a aula de hoje, que esta é a moeda de troca. É poder a gente levar o aprendizado lá no grupo, para as pessoas sentirem que o nosso grupo é sério, que o nosso grupo é amoroso, que o nosso grupo é unido. Beijo. Gratidão, gente. Gratidão, gente. Gratidão. gratidão, gratidão, gratidão. Muita Gratidão. luz na vida de cada um. Dali, obrigado. Rita, obrigado. Gratidão. Eu Eu que que agradeço. agradeço.